Fala galera, Rony Soares aqui para mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema da escola dominical, né? A gente está com os templos fechados, mas eu resolvi terminar, né, a revista do trimestre que estava falando sobre origem, queda e redenção, na revista da CPAD, primeiro trimestre, classe dos adultos. E o tema que eu vou trazer hoje para você é o tema Jesus, o homem perfeito. Essa seria a lição de número 12, né? Quem está acompanhou a escola dominical, vai lembrar. Então a gente vai estar falando sobre esse tema, né, hoje. Jesus, o homem perfeito. Primeiro vamos entender a questão da revista, né? O que a revista da CPAD está trazendo nesse primeiro trimestre. Eu achei bastante válido, né, falar sobre isso, porque a gente está vivendo, né, uma pandemia, uma crise na saúde e biblicamente tudo tem a ver com tudo, né? Nenhum acontecimento histórico nenhum acontecimento histórico acontece por acaso. A Bíblia ela tem respostas para tudo. E hoje, o nosso texto base, que vamos falar sobre Jesus, o homem perfeito, está falando da origem, né? Da onde surgiu o homem, da onde vem o homem, por que nós temos tantos problemas de enfermidades, de pestes, por que o ser humano ele sofre, né? A CPAD ela traz um trimestre falando sobre isso, sobre origem, né? Onde se origina as coisas. Qualquer problema que você queira resolver, você precisa identificar qual é o problema, aonde está o problema, para a gente poder resolver aquela situação, não é verdade? Então, a CPAD ela traz esse estudo teológico sobre origem, né? A origem da humanidade, a queda da humanidade e a redenção, que é através de Jesus, o verdadeiro homem perfeito, né, segundo a nossa lição de hoje. O nosso texto base está no livro de Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e para com os homens. Né? A nossa lição começa com essa leitura. A leitura bíblica em classe, ela vai em Lucas, capítulo 2, versículo 40 ao 52. Só que não vamos ler porque senão vai ficar um vídeo muito grande. Eu vou pontuar algumas coisas dessa lição para a gente. O primeiro tópico, ele vai falar sobre Jesus, o verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico, enfocaremos em sua divindade. Então, Jesus, quando vem à Terra, ele vem através do ventre de Maria como homem, mas, ao mesmo tempo, ele é Deus. Então, Jesus ele é completo e pleno. Nós temos que pontuar nessa primeira parte que o ser humano ele é completo por causa da sua alma e do seu espírito, do seu corpo. Por que tem pessoas que aparentemente têm tudo, mas acaba tirando ou tentando contra a sua própria vida? Porque essa pessoa ela tem tudo que satisfaz o corpo, mas nem tudo que satisfaz o corpo satisfaz a alma, satisfaz o espírito. E o homem é um ser tricotômico, ou seja, ele é feito de alma, corpo e espírito. Então, tem coisas que vai alimentar o meu corpo, mas não vai alimentar o meu espírito. É por isso que Jesus, em uma dos seus ensinamentos, ele diz que o que nem de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não está dizendo para você fazer greve de fome. Ele está dizendo que o seu alimento
corporal é um alimento que alimenta somente o corpo, mas o homem não é só corpo, o homem também é alma e espírito. Então, Jesus era 100% homem, com isso ele tinha necessidades, inclusive sofria e passava por tentações, né? Porque ele era totalmente homem, totalmente humano e também era totalmente divino. Continuando, Jesus sempre esteve na eternidade com o Pai. Jesus ele não passa a existir através do ventre de Maria. Não, ele passa a existir como ser humano através de Maria. Mas Jesus já sempre existiu, né, na sua essência de Deus. Né? O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Isso está lá em Isaías 9, versículo 6. Então, Jesus é humano a partir de Maria, mas como Deus, ele sempre existiu como Deus. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. João 1, versículo de número 3. Sua atividade eterna são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Tá bom? Então depois você dá uma lida lá rapidinho. Como eu disse, eu não vou entrar em todas as referências. Eu vou explicar e dar algumas pontuadas, algumas pontuações em certos tópicos. Tópico 2, subtópico 2. Seu atributo e grandeza e perfeição. Jesus Cristo é a fonte da vida, logo ele tem vida em si mesmo, sendo Deus de Deus, é imutável. Ele é onipresente, onisciente, sabe todas as coisas. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Então, a parte divina de Cristo, a parte divina de Jesus, é uma parte que tem atributos como onisciência, onipresença e onipotência. Ou seja, ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares e ele tem o poder para realizar toda e qualquer coisa. Então, a parte divina de Jesus é completa, porque ele tem todos os atributos divinos, tá bom? Ele é completo e pleno. Vamos continuar. Esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Quando de sua encarnação, no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos, sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai, não a sua divindade, mas a glória que, desde a mais remota eternidade, desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus. Então, Jesus se esvaziou da sua glória, não da sua divindade. Portanto, que haviam vários sinais que ele fazia quando era necessário, através de curas, através de ressurreições. Continuando, Jesus, verdadeiro homem. Então falamos sobre Jesus, o verdadeiro Deus, a parte divina de Jesus, os atributos divinos de Cristo. Agora vamos falar da parte terrena, ou seja, da parte humana. A concepção e a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo.
Jesus estava no seio do Pai. Antes da sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir a partir de intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existiria. Tá? Então, sem Jesus, no plano de redenção de Deus, no plano de Deus para a humanidade, nada existiria. Porque antes que houvesse a criação, precisaria existir um redentor, porque tudo do que acontece já estava previsto por Deus. Por Deus ser eterno, Deus não tem passado, presente ou futuro. Tudo é patentemente criado, né, a partir da sua realidade, do seu momento, né? Continuando aqui, profetizado no Antigo Testamento. A vinda de Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. E entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significado, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história, a de Abraão e a de Davi. Existiam duas alianças que Deus fez com homens. Fez com Abraão e fez com Davi. Jesus é o tema, é o que personifica essas alianças de Deus com o homem. Outra coisa importante, Jesus, a vinda dele é profetizada em toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Então não existe essa história ou esse ensinamento de que o Velho Testamento não vale mais. Não. A Bíblia ela é completa e plena em si mesma. O Novo Testamento não existe sem o Velho. E o Velho precisa do Novo. Então há um equilíbrio. A Bíblia Sagrada ela não se anula. Ela se evidencia em si mesmo. Tá bom? E partindo já para o encerramento, vamos ver aqui. Jesus, o último Adão, é importante pontuar. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude da sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Então, para concluir esse vídeo e concluir essa lição, nós temos que entender, como Paulo diz em Romanos, todos pecamos em Adão. Então, todos morremos pelo resultado do pecado. Todas essas enfermidades, todas essas pestes, toda essa dificuldade que a humanidade passa é devido ao pecado que jaz no homem, que torna o homem morto em si mesmo, né? Paulo chega a dizer que essa morte ela seria tão evidenciada em nossos dias que trocaríamos ou colocaríamos o Criador como criatura, perderíamos o temor e o respeito a Deus. Por isso o pecado ele é tão nocivo. É por isso que é preciso Jesus estar na história. E ele está na história para isso, para redimir o homem de todo o pecado. Jesus mostra que o homem ainda tem esperança. Aquele que espera somente dessa vida é o mais miserável de todos os homens, já diz a Escritura. É por isso que eu preciso pensar na minha eternidade. E a minha eternidade depende disso, do sacrifício de Jesus, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. O sacrifício perfeito que foi feito na cruz do Calvário. Eu preciso ter essa fé no Filho de Deus. Essa fé tem que estar viva e patente
no meu espírito, porque é só Ele, como eu estava dizendo no início, só Ele pode alimentar o nosso espírito. Só a palavra de Deus pode alimentar a nossa alma e o nosso espírito. Então a lição de hoje, ela é isso. Ela nos mostra que Jesus foi profetizado durante toda a história que viria para salvar a humanidade, para vivificar. Nós estamos mortos em nossos pecados, mas Jesus é a solução para nos vivificar no dia do grande juízo final. Jesus vem como cordeiro para curar, para livrar, para limpar, para purificar o homem de todo o pecado. Então, eu quero encerrar esse vídeo nessa lição, dizendo, na nossa verdade prática aqui, hoje, na nossa verdade prática, que Deus, ele mortifica a carne, mortifica a carne para nos dar e nos trazer vida. O verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus, é igual ao Pai e semelhantemente a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Jesus é perfeito como Deus, divino e pleno como homem. É completo, sem mancha, sem mácula. Adão falhou, nós falhamos, mas Cristo é a nossa salvação. Então, eu quero pedir para você para deixar o seu like, para compartilhar essa lição com outras pessoas, que estejam precisando de uma palavra, precisando estudar um pouco a palavra. Deixa o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva, me siga nas redes sociais que vai estar aqui na descrição do vídeo. E até a próxima, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Tenham cuidado, se protejam e comam da palavra de Deus, porque é ela que pode alimentar o nosso espírito. Tá bom? Até a próxima e tchau, tchau!